Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão com o Espírito Santo estejam com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje, segunda-feira da quinta semana da Quaresma. Estamos vivendo a última semana. Domingo que vem, domingo de Ramos, e iniciamos a Semana Santa. Então, que pelas leituras que nós vamos ouvir hoje, durante todo esse período, que possamos nos preparar para celebrar bem a Páscoa, a passagem do Senhor. Então, hoje nós vamos refletir o Evangelho que está em João, no capítulo 8, do versículo 1 ao 11. O Senhor esteja com vocês e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou de novo ao templo. Todo o povo se reuniu em volta dele. Sentando-se, começou a ensiná-los. Entretanto, os mestres da lei e os fariseus trouxeram uma mulher, surpreendida em adultério. Colocando-a no meio deles, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Moisés na lei mandou apedrejar tais mulheres. Que dizes tu? Perguntaram isso para experimentar Jesus e para terem motivo de o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, começou a escrever com o dedo no chão. Como persistissem em interrogá-lo, Jesus ergueu-se e disse: Quem dentre vós não tiver pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. E eles, ouvindo o que Jesus falou, foram saindo um, a começar pelos mais velhos. E Jesus ficou sozinho com a mulher, que estava lá, no meio, em pé. Então Jesus se levantou e disse: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus lhe disse: Eu também não te condeno. Podes ir, e de agora em diante não peques mais. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, nós estamos na última semana da Quaresma. Um tempo que nos chama à conversão, à mudança de vida, a refletirmos sobre as nossas atitudes. Nós vamos ver na liturgia de hoje, na primeira leitura, Susana, que também foi acusada de adultério, mas injustamente, e condenada à morte. E já no seu caminho de morte, Deus suscita Daniel para que se erga em favor dela e assim a possa salvar e assim a possa absolver. Porque Susana preferiu a morte ao pecado de ceder às tentações daqueles que a acusavam. E nós vemos aqui uma outra mulher sendo colocada em julgamento e também a pena de morte, Porque pela lei ela seria apedrejada até a morte. Só que essa mulher, ela era ré, confessa, ela foi realmente pega em adultério. Mas isso não dá o direito daqueles que a acusavam de fazer o que estavam fazendo. Era lei? Era. Mas diante da figura de Jesus, diante do amor de Deus por nós,
as nossas atitudes precisam ser diferentes. Nós precisamos ter outra conduta, outro olhar por aqueles a quem nós julgamos pecadores ou julgamos que merecem a morte. O questionamento aqui diante de Jesus é que aquela mulher pecadora deveria ou não deveria ser morta, deveria ou não deveria ser apedrejada. E Jesus faz uma outra pergunta para aqueles que a estão acusando. Quem não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. Meu irmão, minha irmã, esse questionamento Jesus faz para mim e para você também. Quando nós nos damos o direito de olhar para as pessoas, para as suas atitudes e as julgá-la e as condená-la e achar que merecem esse ou aquele castigo. E nós muitas vezes escutamos pessoas dizendo, tá vendo? Bem feito, tá passando por isso, é porque fez esse ou aquela outro pecado ou erro. Quem somos nós para julgar as pessoas? Jesus aqui, diante dessa situação, ele se inclina. E ao escrever, tem alguns dizem que quando Jesus escrevia ali, ele escrevia os pecados daquelas pessoas que estavam ao redor. Não se sabe se é verdade ou não, mas é o único momento na vida pública de Jesus em que mostra que Jesus escreveu algo, escreveu no chão, escreveu com o dedo. Não importa o que Jesus escreveu, importa apenas o questionamento que ele levou aqueles que estavam à volta dele a refletir. Se você não tiver pecado, você atire a primeira pedra. E foram saindo um a começar pelos mais velhos. Quer dizer, aqueles que tinham mais tempo de vida, que tinham mais pecados. Mas, diante dessa situação, Jesus se ergue e, olhando na mulher, ele diz: ninguém te condenou? Eu também não te condeno. E é esse olhar amoroso e misericordioso que Jesus teve para com a mulher, que ele tem para comigo e com você, quando também nós somos apanhados em pecado, ou não, ou quando nós realmente pecamos e pecamos feio, porque nós somos humanos e limitados, e muitas vezes nós nos deixamos levar pela nossa humanidade e esquecemos da força e da graça que nós temos em Deus, daquilo que o Espírito Santo pode suscitar em nós, que pode nos ajudar a vencer as tentações e a vencer os pecados. O questionamento de Jesus para aquela mulher: eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. E esse questionamento Jesus faz para mim e para você. Eu não te condeno, mas não peques mais. Mas se pecares, tenha coragem de se arrepender e de voltar o seu coração e a sua vida para Deus. É como se Jesus estivesse falando isso. Tome consciência de que você é um filho, uma filha muito amado de Deus e que Deus não quer que você morra para Ele. Diante deste texto que nós estamos vendo e do tempo que nós estamos vivendo, lembrando da quarta-feira de cinzas, quando nós recebemos: convertei-vos e crede no Evangelho. Já estamos chegando na Páscoa e o chamado continua. E em todos os dias da minha vida, o chamado do Senhor é para mim e para você. Convertam-se, acreditem na minha palavra, acreditem no meu amor e na minha misericórdia. Vai e não tornes a pecar.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que para sempre seja louvado. Que nos abençoe o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa semana a você, meu irmão e minha